Paz, irmãos. A paz, irmãos. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Quem está feliz aí? Quem está querendo ficar feliz também, dá um glória a Deus, irmãos. Há o dia mau na nossa vida, a Bíblia mesmo diz, mas é você que vai determinar como você vai passar esse dia. Está em suas mãos. Se alguém puder aqui, eu agradeço. Pega uma água para mim, que eu estou com a garganta meio seca, está irritando. Amém? Irmãos, quem está passando por provações aí, dá um glória a Deus. Então cante aquele louvor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Hoje eu quero ler um livro bem conhecido, a qual o Senhor colocou em meu coração. E eu estava hoje lembrando como Deus é bom na nossa vida, e muitas vezes a gente só fica focado no problema. Às vezes a gente só fica focado na situação e esquece de viver o hoje, o agora, qual Deus tem para nós. Então essa noite eu quero trazer uma história bem conhecida da Bíblia, que eu sei que ele vai edificar tanto a minha vida, como já está edificando hoje à tarde, quando eu tirei esse tempo para buscar essa palavra para a minha vida primeiramente, e eu sei que não vai ser diferente para a vida de cada um que está aqui. Então abra sua Bíblia em Daniel, o livro de Daniel. Aí todo mundo já pensa, vem a cova dos leões, meu Deus. Pode ser, irmão, mas uma coisa eu lhe digo, e vem também a saída dela. Amém? Só para aqueles que creem, dá um glória a Deus. Eu quero dar um título a essa mensagem minha, que ela é da tribulação à bonança. Ninguém se alegra com isso? Da tribulação à bonança. Como é difícil às vezes chegar nela, né? Como às vezes a gente passa e a gente fica assim às vezes pensando, meu Deus, cadê a tua promessa na minha vida? Pai, por que eu estou passando por isso? Senhor, usa da tua misericórdia, me tira dessa situação, me ajuda a levantar, me ajuda a sair, me ajuda de alguma forma. Mas às vezes a gente está passando ainda, irmão, porque nós precisamos de alguns requisitos a qual o Senhor requer de nós. Eu quero ler aqui o primeiro capítulo, Daniel 1, verso 1 a 6. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor projeta Nabu. Me dá outra Bíblia aí, por favor, que essa minha aqui, a versão dela tá muito embolada aqui. Faz um favor aí para mim. Dá aí minha vida. Essa aqui eu gosto mais dessa daqui, que é mais simplificada. Amém. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a tomou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxe alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos
inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Curvem sua cabeça, vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, ela se renova a cada amanhecer, assim como o sol nasce todo dia, assim a tua palavra nas nossas vidas. Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui essa noite, Pai, de uma forma sobrenatural, para que possamos sair daqui mais cheios do teu Espírito, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, e além de tudo, Pai, mais cheios de fé e esperança, que o melhor do Senhor está por vir nas nossas vidas. Amém? Irmãos, a gente fala muito sobre problemas, dificuldades, e se a gente parar para analisar, todo dia nós enfrentamos tantas situações, né? Alguma coisa que você tem que resolver num banco, alguma coisa que você tem que resolver em algum lugar, e assim vai, e passa o dia, passa a noite, passa dias, passa momentos, e a gente às vezes fica se apegando a tantas coisas. Mas se a gente parar para analisar, quem somos nós na bonança e na tribulação? Quem é você perante algo bom e algo ruim? Como você se comporta? Como você busca verdadeiramente algo para solucionar ou para melhorar cada momento da sua vida? Como você se comporta no meio da bonança? Quem é você quando tudo vai bem? Quem somos nós quando tudo vai bem? Quem somos nós quando tudo aparenta que não vai dar nada certo? E é esse hoje que o Senhor Jesus, Ele quer trazer ao nosso coração, que nós precisamos voltar à origem de onde começamos na presença de Deus. Irmãos, é algo sobrenatural. Eu acho que cada um aqui lembra o dia a qual levantou a sua mão e falou assim: eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. É algo que a gente não esquece de forma alguma. É a mesma coisa de você falar assim: quer casar comigo? Com a sua esposa, com o seu esposo. É algo único nas nossas vidas. E com o passar do tempo, assim como nossos casamentos, se a gente não vigiar, a gente começa a o quê? Cair no comodismo, na mesmice. E vai baixando a guarda, vai baixando o romantismo do coração, vai baixando a atenção, vai deixando de lado tudo aquilo que nós temos que renovar todo dia nas nossas vidas. E bem assim é na presença de Deus. Bem assim é buscando a presença de Deus para nossas vidas. E a gente às vezes vai deixando um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. E quando você vê, já passou o ano, e o que você fez diante de Deus? O que você fez perante Deus para falar assim: Pai, isso aqui eu ajudei. Tantas coisas, irmão, que nós temos como fazer na obra, na casa, na vida, no nosso cotidiano para Deus. E a gente às vezes só foca na nossa vida terrestre. Eu estou acompanhando um grupo, a qual tem uns irmãos lá do Rio Grande do Norte. E um deles é gerente de banco. E ele se voltou a fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa se coloca no centro da vontade de Deus, ele não precisa fazer muito esforço para as coisas darem certo, não.
Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos perseguem. E hoje ele postou lá que sem ele quebrar muita cabeça, sem ele ficar para cima e para baixo tentando bater metas, a agência dele foi a agência que fez tudo. Todos os níveis foram alcançados, simplesmente porque ele falou assim: porque eu voltei à essência da adoração de Deus. Aqui, quando a gente para analisar, Babilônia estava vivendo um dos seus piores tempos. Babilônia não, Israel estava vivendo um dos seus piores momentos, a qual Babilônia estava tomando Israel. Eles tinham ganhado a guerra contra Israel, eles tinham simplesmente, Nabucodonosor chegou e quebrou tudo, fez o que ele quis. Mas quando você vai estudar aqui, a palavra de Deus fala que Deus permitiu que Israel fosse parar na mão de Babilônia, na mão de Nabucodonosor. Foi permissão de Deus, porque o povo estava simplesmente voltado a outras coisas, a qual não agradava a Deus. E aí a gente para analisar como é o propósito de Deus muitas vezes na nossa vida, irmão. A gente às vezes só quer que Deus faça tudo conforme, não a vontade dEle, mas a nossa vontade. Ó Deus, se o Senhor me ajudar nisso, eu faço isso. A gente quer fazer barganha com Deus. A gente quer negociar com Deus, como se Deus ele não conhecesse o nosso coração. Aqui quando a gente para olhar esses jovens, que foram selecionados, irmão, não foram simplesmente, não, junto esses jovens, não, selecionados para ir para a Babilônia, servir ao rei, à mesa do rei. E aí a gente para analisar, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que aqui no caso, eles foram mudado o nome, mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles simplesmente, ao chegar em Babilônia, eles não fizeram como às vezes muitos jovens querem fazer quando está longe dos seus pais, longe dos olhos das pessoas que a qual vigiam, corrigem elas. Eles simplesmente não chegaram lá e falaram assim: aqui nós estamos por cima da carne seca, o rei já liberou tudo para nós, aqui a gente tem acesso a tudo, aqui a gente pode fazer o que quiser, pai não está aqui, mãe não está aqui, ninguém está aqui para nos corrigir. Mas eles tinham algo diferente, irmão, que é isso que nós temos que buscar para nossas vidas, não só os jovens, mas nós também, que era o temor, o respeito, aquilo a qual os pais deles ensinaram a eles, o que é servir a Deus, a negar a si mesmo e viver para Deus, a negar o mundo e viver para Deus. Ao chegar no palácio, quando a gente vai ler mais aqui à frente, vamos ler aqui no verso 15. No verso 15, eles já tinham pedido, aliás, no verso 13, depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. 14, ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Irmãos, hoje o que simboliza isso na nossa vida, sabe o que é? É você renunciar ao pecado. É você renunciar a tudo aquilo a qual o mundo está nos oferecendo aí, que parece ser a melhor coisa para nós, mas no final de tudo é morte. É morte. Então nós temos que aprender isso. É tão fácil a gente andar de acordo como o mundo quer, mas quando você fala assim: eu vou andar na contramão, eu não quero isso para a minha vida, você é taxado de várias formas.
De vários jeitos, de várias formas você é taxado. A gente para analisar, quando você para num lugar para conversar com alguém, você pode puxar o assunto que for, futebol, política, seja o que for, mas quando você às vezes vai falar de Jesus, parece que você chegou e falou assim: ei, você não quer essa droga para você não? Parece que você está chamando a pessoa, desafiando a pessoa, e muitas pessoas se sentem assim, afrontadas. Muitas pessoas às vezes se sentem afrontadas porque parece que elas não acreditam em Deus. Acreditar, irmão, é tão fácil. Agora viver, é isso que Deus quer de nós. Viver a palavra a qual o Senhor nos ensina, viver a sua vontade, é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer aqui essa noite. Por que você veio aqui essa noite? Ah, hoje é o pastor Valdemar, meu Deus do céu, vem o pastor com aquelas palavras dele, e fala isso, fala aquilo. Ah não, é o pastor Valério, meu Deus, o pastor Valério. Não, o sangue de Jesus vai dar exemplo disso, exemplo daquilo. Não, a pastora Sônia, que quando fica vermelha. Mas Deus usa cada um conforme a sua vontade. O que cabe a nós é você pegar a sua porção, a qual lhe cabe, a qual você veio buscar essa noite, e falar assim: isso é para mim aprender mais, isso é para mim crescer mais. Nada aqui é em vão, os louvores não são em vão, a palavra não é em vão, porque o culto, primeiramente aqui, irmão, eu tenho uma coisa para lhe dizer: não é para você, o culto aqui é para Deus. E quem nós temos que agradar aqui essa noite, não é eu e nem você, é Deus. Nós temos que buscar a face dele para nossas vidas, porque assim como esses jovens buscaram lá no palácio, eles não estavam simplesmente num lugarzinho qualquer não, eles estavam no palácio do rei, onde eles tinham acesso a tudo. Eles simplesmente se negaram, chegaram ao homem que era responsável, ao chefe, falou assim: ó, nós podemos comer só legumes e água. Nós não queremos participar dos manjares do rei. E você acha que foi fácil esse homem aceitar, irmãos? Se não fosse Deus que colocasse no coração dele para aceitar, porque é a cabeça dele que estava em jogo. Se aqueles jovens aparentassem não estar bem, era ele que ia sobrar na reta. Era ele, o nome dele, a cabeça dele que ia rolar. Só que aí Daniel, com a sua sabedoria que Deus deu, ele fala assim: faça só uma experiência de 10 dias, só 10 dias, e o Senhor pode analisar se nós vamos estar melhor ou pior do que eles. Irmãos, se tem algo que é difícil, a qual nós temos que buscar a face de Deus todos os dias, se chama renúncia. Renunciar a si mesmo é difícil, irmão. Renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, o nosso egoísmo, as nossas ignorâncias, nossos achômetros, é difícil, irmão. Aceitar às vezes a verdade quando uma pessoa fala. O trem que dói é verdade, irmão. A verdade ela dói porque ela edifica você. Mas só edifica quando você aceita ela. Renunciar a nós mesmos, irmãos, é você falar assim: Pai, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. A gente às vezes para analisar, e fica parecendo, irmãos, que o que é que nós viemos fazer aqui? A gente fica parecendo que, será que é isso mesmo para a minha vida? Aí fica colocando essas dúvidas no nosso coração, e essa semente às vezes vai gerando algo dentro de você. Quando você vê, você já está fazendo algo que não agrada a Deus. Quando você vê, você já está pensando coisas que não agradam a Deus. Mas tudo isso, irmão, sabe o que é que faz isso a gente ficar dessa forma? É a falta de alimento espiritual, é a falta de buscar a presença de Deus. Onde você estiver, irmão, você tem autoridade pelo nome de Jesus, de buscar ao Senhor, de falar de Deus. Ah, pastor, mas
irmãos, falar de Deus não é só palavras, não. Às vezes só a sua atitude vale mais do que 1000 palavras em algum lugar. Às vezes um gesto que você fazer com alguém vale mais do que 1000 palavras, de que você falar a Bíblia toda para a pessoa. É isso que nós temos que aprender. Esses jovens aqui, eles simplesmente se negaram. Eles tinham tudo para, não, eu vou curtir a vida, eu vou curtir o palácio, eu vou curtir tudo aqui que eu tenho direito. Mas eles tinham algo, irmão, que era diferente de todos aqueles outros que foram escolhidos. Sabe o que é que me faz, irmão, não pecar? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É o temor de Deus no meu coração. Sabe o que é que me faz não trair a minha esposa? Não é porque eu sou santarrão, não. É porque eu sei que ela pode não ver, mas Deus está vendo. Sabe o que é que me faz olhar para Cristo todo dia? Porque eu sei que um dia, não sei que dia é, não sei que horas, mas um dia eu vou estar face a face com Ele, vou ter que prestar conta do que eu vivi aqui em cima dessa terra. E aí? O que é que nós vamos apresentar diante de Deus? O que é que você tem para oferecer para Deus? Falar assim, não, Pai, realmente eu busquei lutar dessa forma, realmente, Pai, eu fui fraco em algumas coisas, mas o Senhor sabe o meu coração, e eu busquei, Pai amado, melhorar, eu busquei mudar, eu busquei ser outra pessoa, eu fui corrigido, eu corrigi, mas foi para melhorar, Pai, foi para fazer a Tua vontade, o Teu querer, e eu não, Pai amado, simplesmente ir para o inferno. Eu não queria isso para a minha vida. E será que Deus ele vai simplesmente olhar e falar assim, realmente, meu filho, é assim mesmo, né? A carne é fraca, né? Sabe como que é, né? Deixa assim mesmo. Entra aí, não tem nada não. Algumas coisinhas podem passar em branco. Será que Deus vai ser dessa forma, irmão? Será que Deus ele vai chegar assim, eu te conheço mesmo, você tentou, mas você sabe como as coisas, eu sei que a carne é fraca. Ou Deus ele vai olhar o que estava aqui dentro de você e falar assim, você lutou, você fez o possível para estar aqui hoje, e o galardão seu está aqui, ó. Irmãos, se tem um não que vai doer eternamente, será o não de Deus na sua vida, se você receber. Você pode hoje receber o não do seu patrão, o não de alguma pessoa em cima dessa terra, o não de qualquer pessoa em cima dessa terra. Vai doer às vezes? Pode doer muito, mas o de Deus, irmãos, não queira receber não, porque o de Deus é eterno, não é brincadeira, irmão. E quando a gente vai analisando aqui a palavra de Deus, eu quero abrir mais à frente um pouco a palavra no capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Cara, quem é o Senhor na tua vida, irmão? O que Deus significa para você? Será que nós estamos preparados para enfrentar um rei? Será que nós estamos preparados para dizer não a tudo aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer em cima dessa terra, se Jesus não voltar antes? Quem somos nós? Nós nos apegamos tanto a essa vida, irmão, que a gente pode dar um não para Deus por causa de que 10, 20 anos de vida em cima dessa terra.
E o não de Deus, como vai ser? Aqui esses jovens, eles não falaram simplesmente para alguém qualquer. Ele falou para o rei, a qual ele disse que Deus era fiel para tirar eles daquela situação, mas mesmo assim, se Deus não tirasse, eles não iam se prostrar diante dele. E eu estava hoje, pastor, me colocando no lugar de um desses jovens. Imagina a situação. Eu lembro que eu assisti uma vez um vídeo, a qual um país aí que há perseguição, não lembro o país, se eu disser eu estou inventando, a qual chegaram uns 10 homens armados numa igreja. A igreja estava aberta, e eles chegaram armados aqui na frente, botou todo mundo. Quem tem coragem aqui de não negar Jesus? Os que não negar Jesus, fica. E os que for negar Jesus, pode ir embora. No meio de umas 30 pessoas, ficou umas 8. Todos mandou ajoelhar. Aí eles pararam na frente deles, mandou fechar a porta da igreja. Aí falou: agora vocês podem ficar de pé, que nós queremos adorar o culto com os verdadeiros adoradores. Quem somos nós diante da dificuldade, irmão? Quem somos nós diante das tribulações? Quando tudo vai bem, é igual aquele louvor fala, quando tudo vai bem é tão fácil adorar. Mas quem é você diante dos problemas, da dificuldade a qual pode requerer algo precioso na sua vida, ou a tua própria vida? Nós temos que aprender que a palavra de Deus, irmãos, ela edifica, ela cura, mas ela também traz a consciência de quem somos nós em cima dessa terra. Quem somos nós diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Mais à frente eu quero ler no capítulo 6. Capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15, eu quero ler esse. Glória a Deus. Capítulo 6, verso 15 diz assim: mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui hoje sobre esses 4 jovens é para a gente ver que em todo momento, seres humanos como eu e você, homens limitados, cheios de problemas, cheios de dificuldades, de limitações, mas eles souberam enfrentar os momentos difíceis, a qual eles não confiavam em si próprios, mas confiavam em Deus. O próprio rei, aqui quando você lê um pouco antes dessa história, esse rei, ele amava Daniel. Ele gostava de Daniel. Quando você lê um pouco, você vai ver que ele tentou ainda, de várias formas, pensando, passou a noite pensando como poderia livrar Daniel dessa situação.
Mas quando tem um propósito de Deus, é Deus que vai te livrar, não é o homem. Quando tem um propósito de Deus, não é a capacidade humana que vai te tirar, é Deus que vai te tirar da situação. E ali Daniel se encontrou numa situação que ele sabia que não tinha como o rei revogar aquilo ali. Porque se o rei revogasse, era ele que ia para a cova do leão. E ele teve que reconhecer que só quem poderia livrar Daniel era o Deus a qual ele servia diariamente. A palavra de Deus diz que mesmo o rei revogando o que ele colocou lá sobre a estátua, Daniel não mudou o seu cotidiano diante de Deus. Daniel não mudou o seu hábito, as suas orações, o seu jeito de ser diante de Deus. Ele não negou a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, virada para o lado de Jerusalém, orando por Jerusalém, para que Deus restaurasse as portas, os muros de Jerusalém. Será que Daniel não podia fechar essa janela, irmão? Falar assim: ó Deus, é só para eles não me ver, mas eu vou orar aqui, viu? Eu estou orando, Deus, mas é só para eles não me enxergar, para eu não parar na cova do leão. E às vezes a gente é assim, irmão. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito e esquece de colocar Deus à frente. Oh Deus, show e canta. Tu és fiel, Senhor. Aleluias, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa, Pai amado, nosso achômetro. Perdoa nosso eu, Pai. O Senhor nos conhece de dentro para fora. É o Senhor que nos criou, é o Senhor que nos escolheu para nascermos, para estarmos aqui essa noite. Então, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sair dessas situações a qual se levantam diante de nós, Pai amado, querendo nos engolir, querendo nos sufocar. Nos ajuda a descansar, Senhor, a descansar em Ti. E aqui um pouquinho mais à frente, irmãos, no verso 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel. Vamos ler mais um pouquinho. Antes, no 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, eita lava xeri canta laia. O meu Deus, diga, o meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova do leão. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Irmão, a gente às vezes se limita no poder de Deus na nossa vida. A gente às vezes coloca Deus como se Ele fosse limitado, como se Ele não tivesse autoridade
para fazer algo pelas nossas vidas. A gente às vezes ora, mas o coração está duvidoso. Quando a gente para olhar essa história de Daniel, irmão, eu fico assim analisando quantos reis já haviam passado, pastor, para Daniel chegar a uma situação dessa. Ele estava vivendo o momento mais tranquilo da vida dele, Daniel. Ele já tinha passado pelo calabouço, ele já tinha passado por tantas situações, e ele chegou a um posto elevado, a qual o rei confiava em Daniel, e ali ele estava vivendo uma vida tranquila. Por isso que muitas vezes, irmãos, a nossa forma de vigiar está errada. A gente só quer vigiar quando está passando por algo difícil, e quando chega na bonança, abaixa as armas. Aí é que a gente deveria dobrar a oração. Aí é que a gente deveria cada vez mais buscar a face do Senhor, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Olha o exemplo de Davi. Quem era Davi, irmão? Um dos maiores guerreiros a qual a Bíblia fala. Um homem que falava que quando Saul derrotava 100, Davi matava 1000. Um homem ungido por Deus. Mas Davi não vigiou. No momento mais tranquilo da vida de Davi, a qual Deus falou assim: vai à guerra, vai à frente da batalha. Esse exércitozinho aí, michuruca. Não, vai lá você. Eu vou ficar no meu palácio. Vou ficar contemplando a beleza das coisas que eu conquistei. É nesse momento, irmão, a qual nós conquistamos algo, que a gente começa às vezes a olhar por cima, que a gente às vezes fala: olha, Deus me honrou, eu estou sendo honrado por Deus, porque parece que Deus só honra a gente se der coisas para a gente. Parece que Deus só honra a gente se a vida vai tudo bem. Parece que Deus só honra você quando tudo vai super bem. E Davi simplesmente foi passear no palácio. Irmãos, você não vai cair tropeçando numa pedra de 100 quilos, não. Você vai cair pisando num pedregulhozinho desse tamanho que talvez você nem enxergue. Você pisa nele, escorrega e leva uma queda. Um homem que tinha não sei quantas concubinas, não sei quantas esposas. Olha o laço que Satanás fez na vida de Davi. Depois disso aí, irmão, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Ele não vigiou. E a gente também não entende o propósito, porque tudo é permissão de Deus. A culpa não foi só de Davi, não. Se Deus tem um controle de tudo, Deus às vezes Ele deixa a gente ir andar nossos próprios passos, para chegar lá na frente a gente reconhecer que sem Ele a gente não vai para frente de forma alguma. Deus permitiu que Davi caísse nisso, para ele reconhecer que toda a honra, toda a glória pertence a Deus, que nós somos limitados, nós somos simplesmente pessoas usadas só. E se eu não estiver aqui, Deus levanta 50 no meu lugar. A obra dele não para, não. Ah, é porque eu estou fazendo as coisas, está pesado, sai fora, dá vaga para outro. Ou faz bem feito, irmão, não adianta. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe a intenção do nosso coração. Murmuração, irmão, só traz maldição para a sua vida. Davi, ele não vigiou. Aí a gente para analisar a vida de Jó, pastor. Um homem temente a Deus. Não havia em cima da terra um homem tão temente a Deus. Mas só que Jó era temente a Deus, mas não sabia educar seus filhos. Não soube ensinar o caminho. Ele achava que ele ia jogar os filhos dele tudo nas costas e levar para frente.
Filho, irmão, é para a gente ensinar o caminho. Você não vai entrar no céu e falar assim: não, Deus, deixa eu entrar aí, que esse aqui é meu filho. Não, pode deixar passar, é meu filho. Seria tão bom, né? Você vai chegar: não, é meu filho, filho do pastor, pode ir, deixa eu passar. Ele que conquiste a sua salvação. Ensinando nós estamos. Agora quem tem que conquistar é cada um. Jó não ensinou os filhos dele. A palavra de Deus diz que os filhos de Jó faziam festas continuamente, que não agradava a Deus. E Jó ia pagar o preço. Não, vou fazer o sacrifício por eles, meu Deus. Não, meu Deus, pode deixar que os pecados dele eu pago aqui, em oração, em jejum, em sacrifício. É válido, irmão, para você ganhar aquela pessoa que está lá no mundo. Você falar assim: eu vou pagar o preço em oração pelaquela vida, Deus, para você alcançar ela. Mas a partir do momento, irmãos, a criancinha está ali no colo da mãe, ó. Daqui um dia ele está caminhando só aí, ó, e vai crescendo. Daqui um dia já está um jovem, e vai crescendo, e vai andando, e vai querer ser alguém na vida, e vai para frente. Aí às vezes a gente fica: meu Deus, por que meu filho fez isso? Por que meu filho fez aquilo? Por que está acontecendo isso? Irmão, só faça a sua parte. A recompensa vem de Deus. Se é promessa de Deus, confie. Se é promessa de Deus, deixe na mão de Deus. Porque Deus traz, nem da forma que for, mas Deus traz para a presença dEle. Davi não vigiou. Jó vigiou e não soube fazer com que seus filhos também vigiassem e orassem. E mesmo assim Deus usou da misericórdia. Lá na frente falou que restituiu a vida de Jó. Irmãos, estou finalizando, já está no horário. O que eu quero que vocês lembrem dessa mensagem? Deus é fiel para lhe tirar da cova dos leões. Deus vai trazer a bonança para nossas vidas. Nós não estamos servindo a um Deus de barro, nem de prata, nem de ouro. Nós não estamos nos prostrando diante da estátua de Nabucodonosor, não. Nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei que fez o universo, o Deus que fez tudo que existe, o Deus que fez eu, você. Ele fez cada um de nós conforme a sua perfeição. Não foi o acaso, não foi simplesmente uma relação de pai com a mãe, não. Foi Deus que te fez, foi Deus que te escolheu. E Ele não escolheu nenhum de nós para sermos derrotados, não, irmão. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é circunstância, não é momento que vai dizer quem é Deus na nossa vida, não. E para finalizar, irmão, o maior sacrifício de todos, o Senhor fez naquela cruz do Calvário por mim e por você. Onde todos pensavam: cadê o profeta? Cadê o Filho de Deus? Humilhado, massacrado, escarnecido. A palavra de Deus diz que ele foi como um cordeiro para a cruz. Ele não falou, ele não se justificou, ele não retrucou ninguém. Ele só olhava e falava assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele fez aquele sacrifício, irmão, por mim e por você. Onde muitos pensavam que é o fim, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele mostrou para o mundo quem Ele era realmente. E Ele vive até hoje. E Ele fala que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua noiva. Como você está esperando o noivo? Será que você está esperando o noivo como? Como é que você está diante da volta do noivo? Será que você está tendo azeite suficiente para aguardá-lo? Ou você simplesmente vai ter que voltar do meio do caminho para tentar buscar azeite? Talvez seja tarde. Vigiai e orai, pois não sabemos a hora nem o momento a qual o Senhor pode voltar. Nessa noite, eu quero que você fique de pé. Eu vou estar orando, vou chamar o pastor Valério para dar a bênção apostólica. Pai,
quero te agradecer, Senhor, por esse momento único na minha vida, Pai, de reconhecer que sem Ti nós não somos nada, Pai. O exemplo desses homens, Pai, dessas jovens, dessas mulheres, a qual o Senhor deixou no Teu livro da vida, Pai, é para nós aprendermos, Pai, que sem o Senhor não vamos para canto nenhum, Pai. Tudo aqui, Pai, não é glória de homem, não é glória de ninguém, é glória do Senhor. E eu creio, Pai, que tudo que o Senhor tem para nós, Pai, já está preparado. O Senhor não precisa preparar nada. Então nos ajuda a alcançar o sobrenatural do Senhor, Pai. Nos capacita, Pai, para recebermos, para que a soberba, Pai, o orgulho não venha, Pai amado, nos tirar da Tua presença, Pai. Pai, quando nós chegarmos na bonança, a qual o Senhor nos prometeu que esse lugar, Pai amado, ia revolucionar essa cidade, esse estado, esse país, Pai. E eu creio nas Tuas promessas através das nossas vidas. E quando nós chegarmos, Pai amado, nós devemos saber que foi o Senhor que nos levou, Pai amado, a lugares mais altos, a lugares de honra, Pai. Porque todo choro, Pai, toda lágrima derramada diante da Tua presença, Pai amado, é bonança lá na frente, Pai, porque o Senhor tem o melhor para nós, Pai. E eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus por essa oportunidade, Pai. Nos dá um restante de noite abençoada, Senhor. Um restante de semana cheio de vitória, de milagres, Pai, que o Senhor abra a porta onde não há porta, Pai, que o Senhor faça com que nós venhamos sair de dentro dessa cova do leão, Pai, mas sem nenhum arranhão, mas tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.